Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação da disciplina de comunicação comparada aqui do curso de comunicação social da UFAL. Nós somos do terceiro semestre, terceiro período, e a nossa pesquisa vai tratar sobre o preconceito contra nordestinos entre o primeiro turno das eleições presidenciais e o segundo turno. Nesse período eclodiu assim na web alguns discursos de caráter discriminatório e, enfim, o nosso papel aqui na pesquisa foi avaliar, em comparações com 3 portais diferentes, notícias, avaliar como esses portais trataram esse tema, né? Se eles tiveram uma postura de combate a esses discursos, se eles simplesmente noticiaram sem adicionar ali uma postura ideológica necessariamente, enfim. Nosso papel foi analisar isso e eu vou passar a bola aqui para o Mário, que vai introduzir melhor um pouco aí a nossa pesquisa. Bom, esse estudo comparativo a gente realizou da seguinte maneira: foram realizados dados de 4 principais portais políticos do país durante o período compreendido entre a proclamação do resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, onde eclodiram as denúncias de preconceito contra os nordestinos. Até uma semana, ou seja, essa daí foi a período que a gente escolheu, até uma semana após a proclamação oficial do resultado do segundo turno, com a vitória da então presidente Dilma Rousseff, do PT. E com isso, mais uma onda de denúncia. A gente vai passar para o próximo slide. E aí, o Ulisses vai poder apresentar para você os portais que foram escolhidos para essa pesquisa. Bem, nós analisamos 3 portais, foram eles Estadão, Brasil 247 e Folha de São Paulo. No período analisado, que foi a data de 5 de outubro a 2 de novembro, foram encontradas 116 matérias com as palavras-chave sobre o tema, portais analisados. Bom, pessoal, por que esse período foi escolhido? Primeiro porque compreende exatamente o final do primeiro turno e uma semana após o fim do segundo turno das eleições. Foi aquele período onde houveram a maior quantidade de denúncias com relação a preconceito, especificamente contra nordestinos. E nesse período foram encontradas, de acordo com as palavras-chave que a gente escolheu, 116 matérias com essas palavras-chave. E por que especificamente a gente escolheu esses 3 portais? Folha de São Paulo, que é o portal de um dos maiores jornais do Brasil, o Estadão, estadão.com.br, e o portal Brasil 247, que não é um portal tão grande assim, mas aí entra por que a gente escolheu esse tema, por que a gente escolheu esses portais. A gente tem um portal que tem uma visão politicamente, ideologicamente, digamos assim, de centro-direita, que é o Estadão, um portal que tem uma visão política ideológica mais de centro, que é a Folha de São Paulo, e um portal que tem uma visão política ideológica mais puxando para centro-esquerda, que é o Brasil 247. Dessa forma, puxando matéria dessas 3 visões político-ideológicas, a gente tem uma visão mais global, uma visão mais geral do que é hoje esse tema, do que é hoje esse debate sobre o preconceito contra o nordestino no país. Bem, temos aqui as variáveis que mostram o volume de matérias, sendo elas na ordem decrescente. Folha de São Paulo 10 matérias, Estadão ficaram com 20 e Brasil 247 86. Crescente. E nesse cenário aqui, o que a gente pôde perceber foi meio que um papel social, né, do jornalismo encontrado aqui no 247, né, porque o volume quantitativo aí de matérias do portal 247 indica uma certa preocupação maior a respeito do tema, ou a gente até estava discutindo ontem em reunião se de fato ia
caracterizava somente uma preocupação ou se havia também um interesse político e eleitoral nessa veiculação muito maior do que os outros dois portais. Vai passar de slide, analisar o gráfico. Então, fica muito interessante aqui a gente parar para prestar atenção que a frequência de como cada portal tratou do assunto, que é relativamente novo, pois ele, digamos assim, o preconceito contra o nordestino de certa forma sempre houve, né? Mas isso encodiu de uma forma muito interessante por causa do eleitorado que a Dilma tem no Nordeste. Isso causou um certo preconceito entre os eleitores do Sudoeste e os de Dilma do PT aqui em cima, que acredito que seja um dos assuntos primordiais a serem tratados, pois de certa forma foi isso que fez acarretar com toda a situação. Então, fica claro e nítido a gente citar aqui que no momento onde o Brasil 247 mais tratou do assunto, quis mais pôr em pauta esse tema, quando a questão do preconceito nordestino, foi logo um dia após o começo do primeiro turno, e a frequência diminuiu nesse dia, do primeiro dia até o último dia, foram publicadas exatamente 62 matérias sobre o preconceito nordestino. E do fim do segundo período para cá foram publicadas, são 62, são 84, então foram publicadas 86, 24 no total após o segundo turno. Ou seja, se for parar para prestar, então tivemos o mês de novembro já está no fim, e durante o mês de outubro, né, corresponderam em 62 matérias, e até o fim agora de novembro foram 24. Então aqui, a gente parando para prestar atenção. Essa foi a frequência onde os portais mais publicaram, né? A Folha publicou entre o dia 5 a 8 4 matérias, o Estadão publicou 5 e o Brasil 247 21 matérias sobre o assunto. E ele vem dominando durante todo o tempo, de certa forma até agora. E sempre eu tive a oportunidade de analisar as matérias do 247, que foram no total 84, 86, fica muito interessante relatar aqui que todas elas têm algum tipo, aliás, 62 delas têm algum tipo de dimensão política. Outras não, né, como uma, por exemplo, de Huck, ele fala, ele repudia um comentário do Maynard sobre o preconceito, sobre a discriminação do Nordeste. Justamente também teve uma certa ligaçãozinha com o fim do segundo turno, com a derrota do Aécio. Então, próximo slide. Então, só para complementar em relação a esse slide ainda, que a gente pode notar aqui, pelo volume que existe aqui, entre o dia 5 e o dia 8, e aqui entre o dia 25 e o dia 28, é que esse tema explode em período de eleição. E aí a gente pode fazer a seguinte relação. Esse tema ele vem à tona e ele explode a partir do momento em que os nordestinos eles dão uma ampla votação à candidata Dilma Rousseff em relação ao candidato Aécio Neves do Nordeste, né? Isso foi um fenômeno que aconteceu no primeiro, mas aconteceu principalmente no segundo turno, quando a Dilma Rousseff teve em torno de 70% dos votos do Nordeste, e aí é quando eclode esse tema, né? E existe também uma relação, é impossível a gente desconectar essa coisa do preconceito contra os nordestinos do interesse político-eleitoral dos portais. Por quê? Porque o Brasil 247 ele tinha uma postura durante a eleição abertamente favorável à candidata do PT, enquanto que mantendo aquela postura política ideológica dos portais que foram analisados, o Estadão tinha uma postura política ideológica quase que alinhada com o candidato Aécio Neves, tanto que junto com a Folha, é o portal que menos dá importância ao tema, e a Folha de São Paulo, com uma linha política ideológica mais de centro, também preferiu aí, ignorar na maior parte do tempo, durante as eleições, esse tema.
pessoal, meu nome é Douglas Silva, tudo bem? É o seguinte, nós observamos em toda a apresentação que é notório que existiu sim um preconceito contra o nordestino nessa eleição de 2014. Fato é que percebemos que existe uma difusão de ideias colocadas que o Nordeste é o pecador e o outro lado do Sudeste, o resto do Brasil, não sei. Isso nós buscamos informações desses três vínculos como eu posso falar, sites de maior população aqui no Brasil. E percebemos que tem um lado positivo, ou seja, que mostra que existe o preconceito, uma neutra que esse site eles colocam, o nome se coloca, ou seja, a opinião do site não está importando, e negativo, ou seja, ele não está colocando uma informação preconceituosa ou está colocando uma informação sobre o preconceito em si na região do Nordeste. O Brasil 247, nós encontramos em que ela está positiva em relação às matérias colocadas, é que ela informa que há o preconceito, mas que ela também tem uma parte de neutralidade, ou seja, em 86 matérias, nós encontramos em 62 que ela está positiva, ou seja, que encontramos sim notícias sobre informações sobre o preconceito que está tendo ou tendo no Nordeste durante o período das eleições. 24 neutro, ou seja, não há então indícios sobre que há uma posição da linha editorial, pelo menos do Brasil 247. Sobre o Estadão, em 20 notícias vinculadas na internet, nós encontramos 18 positivas, que há informações preconceituosas em relação às eleições para a região Nordeste, enquanto duas nós encontramos ela neutra. Isso quer dizer que o Estadão, ele não estava, ou pelo menos eu, quando observei as informações, quando observei o site, e dei muito enfoque no Estadão, claro que eu li os três, mas o enfoque eu gostaria muito do Estadão, até por uma questão pessoal, é que ele estava muito focando na relação de o PT é do Nordeste, então desde que vote, essa é a informação que ele estava passando. A informação se é preconceito, deixa o preconceito de lado e deixa que vote. A sua cabeça é quem está dizendo, se ele vota ou não vota, deixa que o Nordeste vote no PT. A Folha de São Paulo, ela teve um pouco que mediano. Ela foi positiva e neutra ao mesmo tempo. Em relação às informações que foram passadas, de 10 dessas informações, nós encontramos 7 que é positiva, que há informações de preconceito, sim, no Nordeste. E 3 é neutralidade total. Vou passar aqui a bola para os meus amigos e um bom trabalho. Bom, professor e demais espectadores, essas foram as conclusões que a gente chegou com relação ao nosso trabalho. O Portal Brasil 247 foi o que quantitativamente mais apresentou matérias sobre o tema preconceito contra nordestinos. Os portais Estadão.com e Folha.com parecem ter se importado pouco com o tema, já que houveram poucas matérias sobre o assunto e não houve relação, segundo a Folha, não houve relação do tema com as eleições, né? Tanto que eles preferiram um pouco meio que esconder o tema. Fazendo uma adenda ao Luciano, essa questão da Folha, foi um veículo que eu fiquei, esse número da variável que está falando neutro, a gente meio que avaliou como, de certa forma, negativo, porque se você é neutro, você não está exercendo ali uma posição de combate, sobretudo uma questão como preconceito. Mas enfim, dando prosseguimento. Houve um pico, como a gente já disse lá no gráfico 2, houve um pico de citações sobre o tema nos períodos, especificamente o primeiro e segundo turno, os dias, um dia antes e um dia depois do primeiro e segundo turno das eleições, e nenhum portal quis se comprometer com opiniões de cunho favoráveis ou minimizando o tema preconceito. Quando eles tinham uma posição contrária a isso, eles preferiram
simplesmente ignorar o tema ao invés de colocar o tema e mostrar a sua opinião. É isso, um grande abraço a todos e até a próxima.